Atitudes basilares, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, é sobre isto, atitudes basilares necessárias à vida do cristão. Nós temos pensado nesta carta, recebido a mensagem dela, e vamos continuar nesta quarta-feira sendo abençoados por 2 Timóteo. Hoje nós vamos focar no capítulo 2, começando do verso 3, indo até o verso 7. 2 Timóteo 2, 3 a 7 é o nosso texto para esta noite. Atitudes, então, basilares, o nosso tema para esta carta toda, enquanto a atravessamos. E temos destacado um verso desta carta que aponta bem nessa direção. Atitudes basilares, um verso que espelha bem o todo da carta, está no primeiro capítulo, verso 7, um verso para eu e você lembrarmos sempre. Vamos fazer um exercício que nos ajude a lembrar sempre. Vamos dizer esse verso juntos. Juntos, então: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e amor e equilíbrio. Este é um verso chave. Deus não nos deu espírito de covardia, atitude de covardia. Atitudes basilares, a coragem necessária para a vida cristã neste mundo que nós conhecemos tão bem. Nós vamos ler o nosso texto, então, no capítulo 2, começando com o verso 3. Esta carta, vamos recordar aí o cenário por detrás dela, que nos ajuda a olhá-la de um ângulo diferente. Cada livro da Bíblia tem um ângulo específico. E qual é o ângulo aqui, o cenário, onde ela está inserida, onde ela nasce? O autor é o apóstolo Paulo, isso é nos dito no primeiro capítulo, no verso 1, início da carta. Quem é o apóstolo Paulo? Este homem se converte ali por volta do ano 34, pouco tempo depois da morte e ressurreição, ascensão de Jesus Cristo. Foi uma conversão difícil. Ele era avesso ao cristianismo, líder judaico, oposto ao evangelho, aqueles que seguiam o evangelho, inclusive se aplicando em buscar e prender os cristãos. E Deus interfere na vida dele numa das suas missões para perseguir os cristãos, a grande conversão dele no ano 54. E aí Deus começa a preparar Paulo e durante muitos anos ele fica na obscuridade, inclusive volta para a sua terra natal, Tarsus. Ele era judeu, foi educado em Jerusalém, com educação de alto nível, e ele volta para Tarsus, a sua cidade natal, grande centro cultural fora de Israel, hoje seria parte da Turquia. E depois, passado ali muitos anos, 14, 15, 16 anos, ele é levado para Antioquia, onde os cristãos tinham chegado quando foram perseguidos em Jerusalém. Uma parte deles foi para Antioquia, fundou uma igreja e um grande trabalho novo começou ali, uma igreja forte. E Barnabé, um dos líderes, percebeu que precisava de ajuda, lembrou de Paulo, que ele tinha conhecido na conversão, foi buscar Paulo em Tarsus, traz para Antioquia, e depois de um tempo Antioquia, no momento da liderança da igreja, orava, jejuava, Deus indicou que Paulo e Barnabé deveriam ser enviados em trabalho missionário, ir a terras além, proclamar o evangelho de Jesus Cristo, fora do contexto do território judaico. E então eles são enviados, eles fazem a primeira viagem missionária, essas viagens todas, esses fatos que narrei até agora, a maior parte está no livro de Atos. 50 e 51 depois de Cristo, Paulo e Barnabé fazem a primeira viagem missionária. Ela se limita a passar na chamada Ásia Menor, hoje Turquia, ali uma região desta área. Então eles visitam cidades pregando o evangelho, eles passam por Listra, uma das cidades, e lá morava Timóteo, na época então um adolescente, e a sua mãe, a sua família, e nós sabemos aqui, por indicações, que eles se convertem. Está narrado no livro de Atos, Atos 14, ali conta a passagem por Listra, esta primeira viagem missionária. Depois de terminar esse circuito, Paulo e Barnabé voltam para a sede, a igreja de Antioquia, que os enviaram essa viagem. Depois de um tempo, eles saem para uma segunda viagem missionária. A Barnabé não vai Paulo com Silas,
e aí entre o ano 51 e 52 fazem essa viagem. Paulo e Silas revisitam as cidades e as igrejas que haviam fundado na primeira viagem, pessoas que haviam se convertido, e vão além, vão chegar à Grécia, mas passam por Listra novamente. E agora, quando passam por Listra, Timóteo, o jovem agora, Timóteo, se ajunta à equipe de Paulo, Silas e mais alguns outros. E então ele vai com Paulo, e a partir daí ele se torna então alguém que faz parte dessa equipe, jovem ainda, e Paulo vai treinando ele para o ministério, para ser um pastor na igreja de Jesus Cristo. O tempo passa, e em 60 a 62, Paulo é preso em Roma, ele é levado à prisão. Isso é narrado em Atos, no último capítulo, capítulo 28, Paulo na prisão em Roma. Mas uma prisão domiciliar, então uma prisão sem um rigor maior. Paulo sai daquela prisão, ele é liberto, e logo depois ele envia Timóteo, já agora Timóteo um homem, não é? Ele é mais maduro, envia Timóteo para cuidar da igreja em Éfeso, que fica então também na região da Ásia Menor, da Turquia hoje. Você pode visitar as escavações em Éfeso hoje, é muito interessante, você andar por aquelas ruas, as ruínas, mas estão nas ruas, muitas paredes em pé, você pode ver bem a cidade. Enfim, ele vai para Éfeso, que era um grande centro, lá uma igreja foi fundada por Paulo. Você vai para Éfeso, Timóteo, pastorear aquela igreja, colocar as coisas em ordem. E logo depois, por volta do ano 64, Paulo escreve a primeira carta a Timóteo. Passa-se o tempo e por volta, então, do ano 64, 65, Paulo é preso novamente e é levado a Roma. Mas agora, numa prisão difícil. Ele acaba sendo condenado à morte, é colocado ali numa prisão subterrânea, úmida, pelo que se fala e informa, havia só um buraco no teto para dar alguma luz, e lá está Paulo nessa situação. Mas Paulo continua, mesmo ali preso, fazendo o seu trabalho tanto quanto possível. E é nessa segunda prisão que ele escreve esta carta a Timóteo, a segunda Timóteo. E escreve já sabendo que ele havia recebido a pena capital, a pena de morte. Então é este ângulo que eu quero trazer para você, quando você lê esta carta. Lembre-se disto, a carta é escrita por um homem já idoso, numa prisão difícil, uma prisão mal cheirosa, sem nenhum conforto, e ali ele está numa terra estranha, e ele escreve a Timóteo, que está em Éfeso, trabalhando, cuidando da igreja. E aí vai a segunda carta. Paulo, então, escreve essa carta por volta do ano 67. Ele está preso em Roma, condenado à morte durante o reinado de Nero, terrível Nero, e ele é levado à morte debaixo de Nero. Nero se suicida em 68, Paulo então foi morto um pouco antes, mas em 67 ele escreve esta carta nessa condição. E aí quando nós vamos ler o que nós vamos ler agora, nós vamos ler esse texto agora com uma perspectiva diferente. Quando nós lemos esse texto, nós vamos sentir um peso maior na alma. Vamos receber a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 2. Ouça a palavra, abra sua mente e coração, espante o cansaço do dia, que esses poucos minutos sejam de grande edificação para a sua vida. Paulo escreve assim a Timóteo, palavra de Deus, então também a mim, a você, nesta noite aqui. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras.
O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Ouvimos a palavra de Deus. Geração mimimi. Ultimamente tem se dividido aí as gerações em algumas categorias. Nós temos a geração X, mas depois tem a Y, também chamado dos milênios. Aqueles que nasceram entre 81 e 96. E essa geração vai, então, compor, atualmente, mais ou menos aqueles que estão entre os 25 e 40 anos. Uma parte dessa geração já é a geração mimimi. A lei dos 25 aos 30 já não escapa, pertence aos mimimis. Mas depois da geração dos milênios, ou Y, vem a geração Z. Os que nasceram de 97 até 2012. Esses estão entre 9 anos e 24 anos. Esses não escapam. Dizem que são mimimi mesmo. E aqueles que estão nessas faixas que eu citei, que me desculpem, mas não sou eu que digo isto. Estou trazendo aquilo que sociólogos e aí os entendidos estão falando e dizendo. Mas é difícil discordar. É uma geração, não me toques, eu só tenho direitos, e se você me apertar um pouquinho mais, eu grito, eu reclamo, e eu vou fazer isso, fazer aquilo, e eu quero, então, todos os direitos, e falam tal de justiça, que não inclui nada de dever, só direitos e tudo mais. E aí, então, está essa geração Z. Mas, a partir de 2012, vem a geração alfa, que deve ir até 2025. Essa aí, então, vai ser terrível, terrível. É a geração que é toda macia, dolorida, não entende que a vida é feita de desafios, de luta. O mundo todo tem que recebê-lo de braços abertos e tratá-lo com pão de ló e como se ele fosse algodão doce o tempo todo. Os pais estão educando assim, a escola está educando assim, a ideologia que está dominando aí a mídia, as escolas, a ideologia que prepara e forma os mimimis. Você tem todos os direitos, todo mundo tem que cuidar de você, o governo tem que cuidar de você, você não tem que se esforçar para nada, tudo vem de mão beijada, etc. Chora toda hora, chora pedindo isso e aquilo, enfim, aí está. Bem, eu sei que eu estou falando aqui aqueles que não são, aqueles que se encaixam aqui nessas idades, eu sei que você não é, porque nessa igreja não tem mimimi, não é verdade? Toda gente de fibra e dureza. É claro que essas coisas são categorias que têm sua artificialidade, nem todo mundo é assim, então não estou falando de você, estou falando dos outros lá fora, está bem? É por aí. Mas enfim, quando nós pensamos nesse texto que nós recebemos de Paulo aqui, nós temos que pensar o seguinte: nesse bojo todo que eu falei, desses tempos de geração, também está se pregando e se formando uma fé e uma vida cristã mimimi. Não se entende a profundidade e a seriedade da vida cristã. A pregação é a pregação para formar crentes mimimis. Mas quando nós olhamos esse texto, nós vemos que nada pode estar mais longe da palavra de Deus e da fé cristã. Nada de mimimi, não pode haver cristão mimimi. A colonização dos Estados Unidos, que se moveu do leste para o oeste, em grande parte, não somente assim, mas foi em grande parte, inclusive com pessoas indo
para o oeste, num dos esforços, recebendo terra, onde eles chegassem, podiam tomar conta da terra, tomar posse. Então foi se movendo, mas um mover muito difícil, de avançar, cruzar ali, não é o continente que pertence aos Estados Unidos. E há um ditado que vem daquela época, e o ditado diz que os covardes nunca partiram. Os covardes nunca partiram e os fracos nunca chegaram, porque era muito difícil, era um desafio. E nós precisamos entender a vida cristã mais ou menos por aí, porque realmente os covardes não vão iniciar e os fracos vão cair. Precisamos formar uma geração de crentes que sejam firmes e fortes. Veja só o verbo com o qual o texto começa: suporte. Já percebeu o peso aí? Suporte comigo as aflições. Quem está escrevendo isto? Paulo, numa prisão terrível em Roma, condenado à morte. Você consegue entender a vida cristã desse prisma? Consegue entender? Dentro de todas as bênçãos que nós recebemos de Deus, e certamente recebemos, dentro de todo o consolo e conforto que o Espírito Santo nos traz, e recebemos isso também, nunca pensemos a vida cristã como algo que se restringe somente a isso. Aliás, essas coisas todas, em geral, vêm em meio à luta. Suporte comigo as aflições. Estou falando aqui, então, nesta noite, a pessoas que entendem a vida cristã como algo que é um suportar adversidades, contratempos, oposição na sociedade, no mundo. Hoje estou falando nesta noite a pessoas que pensam que são participantes de uma fé algodão doce. Que Deus possa nos mover nesta noite, aqui no meio dessa semana, para uma fibra e uma definição mais bíblica à luz da vida cristã. E eu e você possamos ser achados mais fortes e firmes através do ministrar desta palavra de Deus. Fé cristã, fé do Evangelho, e vida cristã, a vida do Evangelho, ser discípulo de Cristo, tem sido equivocado em nossos dias. Pregações desse triunfalismo, pregações e doutrinas propagadas, que se você prestar atenção, a ideia é que um crente fica doente, se ficar nunca vai morrer, vai ser sempre curado, e ele vai ganhar todo o dinheiro do mundo, etc., vai ser uma maravilha. É toda uma pregação até narcisista, voltada para o ser humano mesmo, e essa busca religiosa de como é que a gente controla o sobrenatural, Deus, Espírito Santo, da mesma forma que os pagãos buscam controlar os poderes espirituais com os seus exercícios lá, as suas liturgias. A gente controla de um jeito que a gente faz eles trabalharem para a gente como a gente quer, e se transfere isso para a vida cristã. A vida cristã é uma visão toda de mundo, de história, que nos fala de um mundo caído e condenado, onde nós servimos a Deus, sim, e Deus há de nos sustentar, dirigir, mas que também nos dará momentos difíceis e de luta, e precisaremos de recursos extras do Senhor para perseverar na fé, com muitos contratempos, muitas vezes por um mundo que é oposto à nossa caminhada, é um mundo que está em desacerto, e nós, enquanto estivermos nesse mundo, poderemos ser afetados. A nossa vitória realmente, o nosso novo tempo, será na nova terra e no novo céu. Até lá, lutas podem vir, e vem pesadas. Suporte comigo as aflições. Eis o imperativo do apóstolo Paulo. O verbo está na força de ordem, comando. E chega ao seu coração essa palavra de Deus com o mesmo comando. Suporte as aflições. Você
está recebendo esse imperativo, meu irmão, a hora que bater na sua vida a dificuldade maior, a hora que bate na sua vida qualquer oposiçãozinha, é da família, é dos amigos, ou da vida econômica não foi como você queria, você está pronto a desistir ou está pronto a suportar as aflições e permanecer com Cristo. Aliás, deixe-me dizer isto, eu creio que eu falei domingo, vou falar mais uma vez. Nós ficamos com Cristo, não porque nele nós não teremos nenhum contratempo. Não porque andando com Ele neste mundo não teremos nenhum contratempo. Sabe por que nós ficamos com Cristo? Porque é a verdade. É a verdade eterna. E esse mundo todo há de passar, mas não Ele e o que Ele tem para nós. Por isso nós ficamos com Cristo. Não porque é uma poltrona onde todos nós sentamos, uma espreguiçadeira onde deitamos. Mas na verdade, podemos dizer até aqui nesta noite, é mais um trampolim que nos empurra para frente, suporte comigo as aflições. O apóstolo Paulo vai usar 3 metáforas aqui, não é? Você prestou atenção? Comuns aos dias dele, mas que também são comuns em grande parte aos nossos dias e podemos nos identificar com elas, podemos entender bem essas metáforas. Mas as 3 metáforas, a metáfora do soldado, do atleta e do agricultor, as 3 aqui colocadas debaixo, primeiramente o verbo suporte, debaixo deste verbo vem essas 3 metáforas. Então, aí está as 3 metáforas nos ilustrando o que ele quer dizer com suporte e aflições. A palavra de Deus diz ao seu coração, à sua vida nesta noite, meu irmão, minha irmã, que em tudo que Deus faz na sua vida, você tem recebido de bênçãos, com todo o consolo e conforto que Deus tem lhe dado, que você nunca se esqueça também que você precisa se portar com tenacidade. Com tenacidade. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo, da palavra de Deus para o seu coração nesta noite. No meio das suas lutas, que você chegou, alguns aqui certamente um momento muito complicado, Deus quer fortalecê-lo e levantá-lo através dessa palavra, e que você possa, no meio da sua luta, e você que não tem uma luta maior hoje, vai ter amanhã, não esquecer e também se portar com tenacidade. Tenacidade, afinco, fibra, duro, persistente, resistente, insistente, tenacidade. Você conhece pessoas com tenacidade. Quando falamos da geração mimimi, é verdade, há muito de geração mimimi por aí. Uma juventude e pessoas já passando da juventude, entre 30 e 40 anos, que não conhece fibra, tenacidade. É-nos dito isso pelo campo profissional, que estão recebendo essa geração. Mas nós, crentes de Cristo Jesus, precisamos nos portar com tenacidade. Por isso, o crente em Cristo Jesus, o discípulo, você, meu irmão, minha irmã, precisa ser definido. Paulo fala do soldado. A linguagem do soldado aqui. Paulo está preso, já esteve preso uma vez em Roma, está a segunda vez, já esteve preso em outros locais. Paulo está navegando ali, sempre dentro do Império Romano. Guarda romana presente em todos os lugares, povos dominados pelos romanos, guarda romana, exército romano presente para manter a ordem e também para subjugar qualquer levante, qualquer revolta. Paulo conhecia a presença do soldado romano. O apóstolo Paulo conheceu nas prisões a presença do soldado romano. Aliás, na primeira prisão dele, aquela de Atos 28, ele está preso então de forma domiciliar, mas diz o texto que um soldado ficava ao lado dele, acorrentado a ele inclusive, dia e noite. Ainda que Paulo estava numa casa que ele alugou, a presença do soldado. Paulo olhava para ele e via aquele homem com todo o uniforme ali, ou melhor, o equipamento do soldado romano, a espada, o escudo, etc., tudo ali.
E Paulo, então, conhece muito bem a figura do soldado. E ele vai buscar esta metáfora, que todos os povos conheciam, porque a presença da guarda romana em todos os lugares era comum. Paulo vai buscar essa figura para falar, então, aqui a Timóteo. Eu me lembro quando meu irmão mais velho entrou a uma academia militar a estudar. E ele avisou, tinha 17 anos mais ou menos, avisou lá meus pais que ele ia ficar um período isolado, ele não ia ter contato com a família e com ninguém, porque a prática do treinamento militar, quando se entra para uma academia, por exemplo, passar por uma quarentena. Depois que ele passou os 40 dias, ele então teve lá umas folgas, veio nos visitar, veio à nossa casa, e aí ele contou, e eu, garoto, fiquei ouvindo meu irmão contar o que era a quarentena. 40 dias que levava ali sargentos em particular, procurava levar os recrutas, os novos alunos que foram aprovados, passaram no concurso, aquela coisa toda, um concurso muito difícil de passar, levavam eles à exaustão, ao limite da sua tolerância em termos de nervos e capacidade. E, então ele contava como noite e dias eles eram perturbados, incomodados por aqueles encarregados de treiná-los. Às vezes deitavam, dormiam, quando começavam a dormir, vinha lá o grito que todos tinham que acordar, levantar rapidamente e sair para uma caminhada, não sei de quanto tempo, e voltavam cansados, e aquilo dia e noite. E de vez em quando lá o sargento dizia a um deles: alguém quer cair fora, quer desistir, é só se apresentar. Treinamento militar. A questão é quão definido esse camarada que está aqui é realmente para a carreira que ele se propôs a seguir. E meu irmão contou, e eu fiquei surpreso, porque eu vi quanto meu irmão estudou e como era difícil a competição para entrar naquela escola. E eu fiquei surpreso quando ele contou que alguns, chegou num dado momento, se apresentaram e disseram: eu quero ir embora. O camarada estudou 1 ano, 2 anos, talvez fez um cursinho, passou, e aí na quarentena caiu fora, jogou tudo fora. Paulo vai trazer essa figura, então, do ambiente militar para nós. Que figura é esta? A questão de ser definido. Os fuzileiros navais do Brasil têm um mote, que eles falam em latim, ad sumus, quer dizer, traduzindo simplesmente, aqui estamos. Aqui estamos, isto é, a qualquer momento, a qualquer hora, prontos e preparados, dispostos, concentrados para fazer o que tiver que ser feito. Ad sumus. Aí está o soldado, a figura que Paulo traz. E ele vai dizer que o objetivo do soldado é satisfazer aquele que o alistou. Se o soldado entra para o exército brasileiro, ele é alistado pelo governo brasileiro. Então ele vai ter que satisfazer, agradar, cumprir o que é preciso diante do governo brasileiro. Vai jurar a bandeira, o serviço, etc. Esse é o soldado. O soldado não pode ter a mente e o coração dividido. Se um soldado, por exemplo, durante uma guerra, for apanhado, servindo 2 exércitos, aquele exército que o apanhar, irá fuzilá-lo. É lei marcial. Porque o soldado deve servir somente um apenas. Esta é a questão que o apóstolo Paulo traz aqui. O soldado só tem um objetivo: satisfazer aquele que o alistou. Meu irmão, minha irmã, quem o alistou? Jesus Cristo, que morreu numa cruz por você, ressuscitou, maior do que a vida e a morte, e venceu e vive eternamente. É esse que o alistou, aquele que morreu por você e o chamou. É a esse que você quer satisfazer? Ou é o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente, o seu patrão, o seu empregado, a sua turma, aquilo que a mídia, o que a mídia está dizendo, o que o professor, os colegas falam? Quem você está querendo satisfazer?
O seu coração é doble, tem dois lados, ou você é como um soldado que tem um objetivo apenas. E ele vai dizer aqui que o soldado não deve se emaranhar com os negócios da vida civil. E é verdade que o militar tem uma série de restrições. Mas é interessante aqui, eu disse emaranhar, mas na nossa tradução diz envolver, mas realmente emaranhar é a tradução melhor. Isto é, o soldado não pode lidar com as coisas fora da vida militar, porque ele é vendido, focado a esse servir. Ele não pode se emaranhar ou se envolver com as coisas lá de uma forma que ele seja envolvido, emaranhado. E isto o impeça de ser aquilo que ele deve ser como soldado. Ele pode ter alguns envolvimentos, mas esse verbo é crucial, emaranhar. Eis o critério para mim e para você. Emaranhar. Traduzido aqui na minha versão, por envolver, uma palavra mais fraca. Sabe quando você vai e você se enrosca aqui, depois você se enrosca aqui, e você se enrosca aqui, e daqui a um pouco você não pode mais. Então o soldado tem que tomar cuidado. Eu sou um soldado, mas eu abri uma venda, e essa venda foi muito bem, eu abri mais uma, e agora tem uma terceira, e eu estou correndo, tem empregado, não sei o quê, olha, você precisa estar no quartel, mas não dá, eu estou aqui correndo nas minhas vendas, entendeu? Cadeia para ele. É a lei marcial. Porque não pode. Você pode fazer lá umas coisas. Mas você deve ser definido que você quer satisfazer aquele que o alistou. Meu irmão, aí está o critério do emaranhar. Nós todos estamos neste mundo. Nós não estamos aqui para cair fora do mundo. Jesus disse para nós estarmos no mundo. Nós vamos lidar com uma porção de coisas, nosso emprego, trabalho, casamento, família, filhos, parentes, colegas, amigos. Mas cuidado com o emaranhar. Quando essas coisas todas chegam a um ponto quando compromete você de satisfazer primeiramente a Jesus Cristo, você passou do limite. Você está com problema, você não pode ser, você não está mais definido, foi roubado de você. Eu estou com um pé aqui, outro ali, então eu vou fazer um pouquinho para Cristo, mas tem um fulano que tem uma força sobre mim, não quero machucá-lo, não quero feri-lo, não quero desagradá-lo, eu tenho que fazer o que ele quer, sabe como é que é? Está emaranhado, já não é mais definido. Ande pelo mundo, seja uma testemunha, tenha contato, se envolva, mas coloque tudo abaixo de satisfazer a Cristo. Porque toda essa coisa que pode lhe emaranhar, meu irmão, minha irmã, daqui 20, 30, 40 anos, será nada para você. O que conta é Cristo e a eternidade. Sirva a verdade. Cuidado com o emaranhar. E o mundo, usando as pessoas e as ideias que estão no ar, está trabalhando para o quê? Para nos emaranhar. Quando nós vemos, estamos impotentes e não podemos servir a Cristo realmente. Como fazem isso? Me lembro de um caso pitoresco lá dos interiores que eu já contei para você, onde eu passei um tempo da minha infância. Igreja, eu era ali ainda garoto, igreja de muitos agricultores, e eu me lembro um que era muito fiel à igreja. Logo de manhã ele estava lá, a igreja tinha atividades de manhã, e vinha com carroça também. Contei domingo sobre carroça. Ele vinha com carroça e era fiel. Chegou um domingo, ele não veio, então acharam que não era maiores problemas. Depois no outro ele veio, no outro ele não veio de novo, e aconteceu umas 3 vezes isto, e começou a se notar, mas ele está mudando o padrão dele. E eu me lembro que eu fiz uma visita a ele. Ele sabe o que acontece? Ou melhor, o que tem acontecido? Nós queremos ir na igreja, mas quando nós estamos aqui meio prontos para sair, a gente levanta, a gente cuida dos animais bem cedinho, e aí depois nos arrumamos, estamos para sair. Eu tenho um primo que mora a 3, 4 sítios daqui, mais ou menos uns 4, 5 quilômetros. Ele chega com a família. Aquele tempo quando não havia telefone, não havia celular, essa era a prática. Cheguei, estou aqui.
E aí nós ficamos assim com o que fazer, porque chegou esse primo com a família, e a gente desce da carroça, tem que então recebê-lo, fazer o almoço para ele. E aí então o pastor disse para ele, olha, você deve amar o seu primo, você deve considerá-lo, mas não acima de Cristo. Tem muitos dias na semana para você visitar, ele te visita até o sábado, etc. Um domingo depois, lá no fim do dia. Quando ele chegar, priorize Cristo. Diga a ele, meu primo, que prazer em recebê-lo. Mas sabe, nós estamos na igreja, vamos cultuar a Deus, o Senhor. Quer ir com a gente? Mas se você não quer, pode ficar à vontade, a casa está aberta. A gente volta. E a gente depois vai pensar no almoço com vocês, vai ser um prazer almoçar com vocês. E no outro domingo, aparece o primo, ele faz exatamente isso. Primo, está aqui a chave, fiquem à vontade. Nós vamos cultuar o Senhor. Sabe? Cristo é mais importante que você. Entendeu? E a mensagem? Por isso nós vamos para a igreja. Tem tantas horas para dar para você. Esse é o único momento que você está com o povo de Deus, cultuar. Não podemos perder. Nós o amamos, fique à vontade, a nossa casa é sua. Nós vamos para lá. E a gente volta depois. Há de chegar um momento que nós temos que romper as amarras. Esse é um exemplo aí bem pitoresco. Mas, meu irmão, é por aí mesmo. Minha irmã, é por aí. E aí podemos falar numa série de coisas. Falei de questão de igreja, mas esse é apenas um aspecto. Há muitos outros. Temos que dizer não, porque nós temos que ser definidos por Cristo. Eis o critério. O soldado, ele não se envolve, isto é, não se emaranha com as coisas civis, ao ponto de comprometer a prioridade dele bem definida, a agradar, satisfazer aquele que o alistou. Cristo um dia o alistou, deu a vida dele, o sangue por você, meu irmão. Você foi comprado por sangue, você não pode ter um coração dividido com ele. A verdade eterna é que tem que dominar o seu coração, e não amigos que são mundanos, parentes, coisas, ideias que hão de passar. Aí está a tenacidade do soldado que tem que estar em você ser definido. Mas você tem que ser também disciplinado, muito disciplinado. Ele vai falar daquele que compete, ele vai falar do atleta. Aliás, a palavra nossa atleta vem da língua original aqui que Paulo escreveu. Eles tinham o verbo atleo, e que nos deu o substantivo atleta. O verbo atleo é aquele que compete, então, aí nos jogos. Nós sabemos que as Olimpíadas foi nos dado por quem? Pelos gregos, que depois também foi praticado pelos romanos, quando os romanos dominaram o mundo no lugar dos gregos. Permaneceu os Jogos Olímpicos. Havia os Jogos Olímpicos e os Jogos Istmicos. 2 tipos de jogos. O que eram esses jogos? Eram semelhantes às nossas Olimpíadas, as diversas categorias, corrida, a luta olímpica, não essa de bater, arrebentar, tirar sangue, mas aquela de medir força, estratégia de dominar, etc. E outros esportes todos que aconteciam ali, então se ajuntavam. E o mundo, mais recentemente, resolveu ressuscitar as Olimpíadas, essa herança que vem deles ali. O apóstolo Paulo estava nessa cultura desses jogos, por isso ele traz este atleta aqui na sua fala, porque era a figura conhecida dele, de Timóteo, que estava recebendo, era da cultura, então todos sabiam o que ele estava falando. Meu irmão, você é um atleta de Cristo, não no sentido que se fala aí no meio esportivo, mas como crente, você é realmente alguém que está lutando em nome de Cristo, como um atleta deve lutar. Qual é o ponto marcante do atleta? Ele luta, ele compete, diz Paulo, de acordo com as regras. De acordo com as regras. O que tem a ver essas regras aqui com o atleta é a disciplina.
disciplina. Duas implicações essa expressão tinha para o atleta. A primeira, as regras era, isto é, o parâmetro, o programa que ele tinha que seguir para se preparar para os jogos. E havia uma cerimônia de primeiro eles se dedicaram aos deuses, envolvia um aspecto religioso, e depois disso ele entrava no programa de treinamento de meses, como acontece com os atletas hoje. Esse aqui, competir conforme as regras, envolvia esse tempo preparatório. E depois também, durante os jogos, quando chegava o momento dos jogos, competir segundo as regras, porque senão seria desqualificado, ia chegar a lugar nenhum. No treinamento, aplicação, conforme as regras, que horas que eu tenho que acordar, que alimentação que eu tenho que praticar, quais são os treinamentos durante o dia, que horas eu faço isso, que horas eu faço aquilo, qual é a hora de dormir, para o meu corpo estar realmente se fortificando, estar saudável, isso por meses. Nós não imaginamos o que é a vida de um atleta realmente que se entrega 100% a essa carreira. É uma cruz a carregar, é difícil, eles dizem que é muito difícil. E aí o atleta tem que ficar segundo as regras, nada de doping. É preciso se aplicar a todo tipo de treino. É preciso tenacidade. Ou então não há um atleta. Não há um atleta. É preciso ser disciplinado, muito disciplinado. Mas o atleta visa o quê? Por que tudo isso? Vitória. Terminar vitorioso, não é mesmo? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que não é coroado se não competir conforme as regras, se ele não seguir o programa de treinamento, e quando chegar a hora de competir, ele não ficar dentro das regras, ele quebrar as regras, ele não será coroado. A palavra coroado aqui é a palavra da coroa da vitória esportiva. Nós temos uma palavra para a coroa, eles tinham duas. As duas palavras estão também em português, recebemos elas do grego no português. Uma palavra, Stefano, que é nome de pessoas, não é? Damos esse nome às pessoas. E a palavra Stefano para os gregos era coroa, essa de quem compete e sai vitorioso. Você vê em filmes essa coroa que era composta de louros. Uma coroa vegetal. E eles tinham a palavra diadema, que nós temos no português também, é dado esse nome a lugares, não é? Diadema. Mas diadema para eles era a coroa do rei, isto era símbolo de poder e governo. Paulo, quando fala em coroado aqui, ele fala de Stefanos, isto é a coroa do vitorioso. O atleta, ele é coroado se ele compete segundo as regras. E eu e você, meu irmão, também temos que sermos disciplinados na vida cristã, porque isso vai ser exigido de mim e de você. O mundo vai dizer para mim e você, que dá uma relaxadinha, rapaz. Você está muito fanático, rapaz. Eles não entendem o valor eterno. Mas você vai na igreja de novo? Você vai na igreja 2 vezes na semana? Eu entendo isso aí. Você ora todo dia. Você lê a Bíblia assim com frequência, que coisa, é demais. Você não se envolve com certas coisas, mas só um pouquinho, todo mundo faz, vamos juntos aí. Hoje não, vamos fazer outra coisa. A disciplina será testada. Meu irmão, é você um atleta verdadeiramente de Cristo. Você compete segundo as regras. Você quer terminar vitorioso. E aí, Paulo já introduz a Timóteo e a mim, a você, a nossa recompensa. Sim, suporte as aflições, mas é só aflição. Por que suportar as aflições? Eu disse, porque é a verdade eterna. Meu irmão, minha irmã, esse mundo e todos os seus encantos, envolvimentos, que quer nos tirar de disciplina, isso vai passar. E passa muito rápido. Qual é realmente a verdadeira recompensa? É esse momento, quando você fracassa,
abandona a disciplina necessária para ser realmente alguém de tenacidade na vida cristã, e você se entrega a isso, à pessoa, a uma pressão da mídia, essa é a sua recompensa. E isso passa. É preciso que você tenha uma visão muito ampla da existência humana, de quem é Cristo, aquele que vive eternamente. E você saber que se você tem que sofrer as aflições, você tem que saber que se você tem que ser disciplinado, isso muitas vezes é realmente desafiador. É um caminho para uma vitória maravilhosa. Que você nunca perca isso de vista. Aprenda a aquilatar, a avaliar as recompensas imediatas, pequeninas e passageiras, e a direção da sua vida para a grande recompensa, ser coroado como vitorioso naquele dia glorioso na presença do Senhor. Aí está a tenacidade que Paulo está apontando, que você possa ser essa pessoa cheia de tenacidade, definido, disciplinado e então também empenhado, realmente empenhado. Diz ele aqui que o agricultor é aquele que trabalha arduamente. Veja só, trabalha. Só aí nós já sentimos o peso, porque eu creio que todo mundo aqui tem uma ideia do que é trabalho. Mas ele acrescenta um advérbio, arduamente. Não só trabalha, mas trabalha. Se tem alguém que trabalha arduamente, é o agricultor, não é verdade? A agricultura tem mudado os nossos dias, tem se tornado em muitos lugares um projeto de grandes empreendimentos, com maquinário, etc. Mas Paulo vive num tempo em que nada disso acontecia. E nós sabemos que uma boa parte das pessoas do nosso país, na área da agricultura, trabalham ainda na forma dura. E no mundo, então, nem se fala. Onde a terra é lavrada, ali com as próprias mãos. Um trabalho difícil, desafiador, um trabalho que se faz de sol a sol, constantemente, e que é uma experiência incerta, planta-se para ver se vai dar, algo difícil. Aliás, devemos ser muito gratos àqueles que ainda se aplicam à agricultura, porque é o trabalho onde o advérbio arduamente cabe muito bem. Se você acompanhou de perto a vida de um agricultor, numa propriedade menor, você vai entender bem o peso disso aqui. E Paulo vai falar dele que trabalha, então, de forma árdua. Simplesmente, o agricultor tem que ser alguém empenhado. Agricultor de meia boca não dura nada. Aliás, eu fico observando pessoas de atividades burocráticas, etc., que fazem uma carreira boa aí, como executivos, ou na burocracia, na carreira do governo, etc., faz uma carreira boa, consegue juntar um certo dinheiro, se aposenta com recursos, e aí eles criam um sonho de que eles vão agora deixar tudo, vão ter um sítio, vão tocar um sítio. Acompanhei tantos, meu irmão. Não dura 2 anos. Quando eles entendem o que é aquele negócio exatamente. Conheci um, ele comprou o sítio, fez a casa, foi morar lá, trabalhou a vida toda em São Paulo. Não quero mais nada com aquele estresse. Isso aqui é o Shangri-La, é o céu na terra, e eu quero ficar aqui. E aí ele começou, tinha dinheiro, comprou trator, comprou caminhonete, está equipadão, vai tocar o sítio agora. Começou com plantação. Na primeira tomou uma pancada, abandonou. Aí foi tentar criar cabras. Não deu 1 ano, acabou com as cabras. E daí foi mais 2 ou 3 tentativas. Imagina o que é. Como é árduo esse negócio. Quem não é do ramo fica fora, nem tente, porque não vai durar, não vai subsistir. Há alguém que trabalha árduo, é o agricultor, e é justamente a figura agricultor que Paulo vai aplicar a mim e a você. Tenacidade. É preciso ter empenho. É dia e noite, é um trabalho tremendo. Eu me lembro um desses que veio aqui para a nossa região, aliás, ali perto de Pedra Bela. Um sítio que nem era dele, mas um parente que tinha, já estava cansado também daquilo. Falou, você pode ir lá, fica à vontade, pode tocar, o que você conseguir tirar de lá é seu. E ele veio todo contente com a esposa.
O cara da área de burocrata, a esposa da área de educação, os dois no sítio agora. Já não com muita idade, nunca pegaram numa enxada. Começou com criação de ovelha. Um belo dia ele acorda, tinha lá umas 5, 6 ovelhas mortas. O que aconteceu? Não entendeu. Mas conversando com o sítio, ele falou, não, tem que vigiar, tem uns cachorros aí que matam ovelha. Tem que vigiar. Aí ele ficou lá uma noite com a espingarda, olhando lá se vinha algum cachorro. Quero dizer para você que a criação de ovelhas não durou mais 3 meses. 2 noites acordado, olhando se vem cachorro, e acabou tudo. Enfim, nós somos chamados, meu irmão, para um negócio que exige empenho. Se não houver empenho, não vai longe. Não vai longe. Se for, eu só fico aqui se tiver prosperidade. Pode parar. Pode parar que não vai nenhum. Eu só fico aqui se aqui, sabe, nessa igreja ninguém morre nem fica doente. Pode ir embora. Não adianta. E pode ir para qualquer igreja aí, vai dar a mesma coisa. Não adianta. O pregador vai falar 1000 coisas, você sai de lá achando que você é o super-homem. Não adianta. A fé cristã é muito realista. Esse é o mundo caído, a morte entrou, a doença, o contratempo, e o mundo é oposto à fé, vai testar. É preciso empenho, ou então não cresce, fica raquítico, ou volta, ou retorna. Se é que eu vou andar com Cristo, é preciso ser empenhado. Como um agricultor que trabalha arduamente, e veja como o agricultor é focado. Por que ele trabalha arduamente? O que é que o motiva? Ele tem um olhar na colheita, nos frutos. Como diz Paulo, ele fica olhando os frutos, quando é que vai vir, vai chegar. Estou batalhando, é sol a sol, é cansativo, é difícil, e faz isso, e faz aquilo, limpa a plantação, e precisa jogar pulverizante, e precisa isso. E vão vir a colheita, os frutos virão. Você está com olho nos frutos, meu irmão? Ou no trabalho árduo? Onde estão os seus olhos? O que é que o direciona? Se for só o trabalho, você vai cair fora logo. Mas Paulo novamente introduz a figura da recompensa aqui também. Ele é o primeiro a participar dos frutos. Que Paulo sabe que ao falar das aflições, que exige tenacidade, a questão não é que a vida cristã é um pacote de sofrimentos. Ser cristão eu sou masoquista, eu gosto de sofrer. Não é isso. Mas é uma luta, como do agricultor. Difícil porque há um colher, há uma recompensa, há uma vitória para aquele que compete. Há de participar dos frutos finais. Há a ideia aqui da coroa para o atleta e a ideia dos frutos para o agricultor é aquilo que se chama de uma perspectiva escatológica. É entender a história como a história de Deus, esse Cristo que morre, ressuscita e ascende e diz, voltarei outra vez, a história tem a direção de Deus, e há um terminar, esse mundo maligno não é dono de si mesmo, Deus está acima e há de pôr um ponto final, e Ele está em Cristo formando então a nova humanidade resgatada, recriando a sua criação em Cristo, e há então a vitória eterna. Que eu e você, meu irmão, possamos ser achados com tenacidade. Que Deus o fortaleça. E que você não perca de vista o todo em Cristo. Se alguém vacilante aqui nesta noite, que Deus o sacuda e dê a você fibra, tenacidade em Cristo para essa luta enquanto vivemos neste mundo. E a vitória daquele que perseverar, e a vitória vale a pena. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.